るるる昼夜は私の僕よ OK あウォウウォウあでも Vamos começar falando do exame de admissão do Dazai, que tem diferenças gritantes em relação ao anime e a novel. A novel praticamente conta a mesma história que foi apresentada no anime no episódio 6 e 7, que é o caso do Rei Azuri, mas a grande diferença é que não tem o Atsushi. Dazai chega na agência de detetives amados pela primeira vez quando é apresentado pelo Fukuzawa ao Kunikida. Naquela época ele tinha apenas 20 anos, que era a mesma idade do Kunikida. O Kunikida vira o responsável para vigiar o Dazai e meio que ajudá-la em seu vestibular, e até excluído a matar o Dazai caso ele esteja preso em uma conspiração contra a agência. Nesta nova fase da vida do Dazai, meio que esse Dazai já apresenta meio que as características do Dazai que a gente conhece. Age despreocupadamente, é preguiçoso em relação ao trabalho, preguiçoso entre aspas, ignora as ordens do Kunikida, fazendo que o Kunikida fique bravo com ele o tempo todo, e talvez preenchendo o vazio por ele ter saído da máfia e ter deixado meio que o tio pra trás. Fleta com qualquer mulher que vê, e pra finalizar, ele ainda continua com suas táticas suicidas. Por exemplo, na cena dos cogumelos. No entanto, como detetive, o Dazai mostra a inteligência e perspicácia afiada que ele teria meio que em muitos momentos da obra. Isso faz que não só eles impedem meio que o ataque meio que do Rei Azuri, mas como também descubram a identidade dele, que era meio que aquela verdinha do Sasaki. Isso fazendo que ele seja aprovado para trabalhar na agência. Mas, embora que ele seja mais alegre e cômico no presente, ele ainda mantém sua personalidade sombria. E um dos exemplos disso é o seu rancor com o Mori. E há muitos motivos disso, e a maioria é porque, né, é o Mori. Mas o principal motivo é meio que envolvendo todo o lance do Odazako ter sido usado como objeto para o fim da Mimiko. E após a morte do Odazako, o Dazai se desertou da máfia e queimou meio que o casaco que o Mori deu. E ele ainda carrega meio que toda a verdade sobre a morte do antigo chefe da máfia. E nem teve problema em expor na frente dos seus subordinados, mais especificamente o Lagarto Negro, quando o Mori meio que deu a oferta do Dazai voltar pra máfia, pras crevas. E meio que o Dazai fala da hipótese dele meio que acabar com o Mori, assim como ele acabou com o antigo chefe da máfia. E ele fala com um sorrisinho, dizendo que o mal, né, espera o mal dos outros. Até parece. Para começo de conversa, quem me expulsou da máfia do Porto foi você. Já esqueceu disso? Não me lembro disso. Confesse, você estava receoso, não estava? Vai que um dia eu quisesse a sua posição e resolvesse colocar uma faca bem no seu pescoço. Exatamente como fez com seu antecessor. Sabe como é que é, né? O mal espera o mal dos outros. Mas quem também caiu meio que na queda da lista negra do Dazai foi o Ango, que apesar de não ser culpa dele, ele indiretamente causou a morte do Odazako. Mas parece que o relacionamento deles está começando meio que a voltar nos trilhos com esses acontecimentos do arco atual. Aí o Dazai vai na agência ajudar as pessoas, ele ainda vai continuar com essas táticas de suicídio, mas ainda ele sente um vazio. Ele ainda sente que ele está fazendo algo de errado, não correspondendo meio que à expectativa da promessa do Odazako. É aí que as coisas mudam quando ele conhece Atsushi Nakajima, também conhecido como o seu filhinho.
Eu coloquei uma cena de One porque eu quis. A história vocês já conhecem. Atsushi é expulso do seu orfanato por problemas econômicos. Ele salva o Dazai do seu afogamento. Na verdade, ele estava querendo fazer uma tentativa de suicídio. Ele come vários Sazukis pagados pelo Kunikida. E eles descobrem que o Atsushi meio que é um usuário de habilidade que é capaz de transformar num tigre. E o Dazai decide acolher o Atsushi. O Atsushi fala do abuso que ele sofreu no orfanato e diz que acredita que ele devia ser meio que comido pelo tigre. E o Dazai não gosta nada disso. Não só vendo que esse garoto meio que tem muita autopiedade, mas também reforçando a promessa do Odasako: salvar os fracos e protegendo os órfãos. Então o Dazai adota o Atsushi, mas essa calmaria dura pouco quando o passado volta a assombrar Dazai. Ou seria o contrário? Akutagawa revê meio que o seu mentor, que agora está trabalhando numa agência de detetives, e o considera ele como um traidor. Mas ainda no fundo ele ainda queria meio que a aprovação do Dazai. E aí o Dazai começa meio que a treinar o Atsushi a como controlar meio que a sua habilidade, com um pouquinho da ajudinha do Fukuzawa nisso. Não só fortalecendo em relação à habilidade, mas também meio que mentalmente como pessoa. Um exemplo mais famoso é a cena do Dazai falando pro Atsushi parar de meio que ter pena de si mesmo. Pois se continuar assim, será um pesadelo sem fim. Preste muita atenção no que vou dizer. Como sou bem experiente, eu vou lhe dar um conselho. Pare de sentir dó de si mesmo. Se tiver dó de si mesmo, a vida será um eterno pesadelo. Aí, assim que meio que ele se deixou ser sequestrado pela máfia pra obter quem meio que tá dando a recompensa na cabeça do Atsushi, tem outro indivíduo que volta pra vida de Dazai. E esse é Chuya Nakahara. Como de praxe, conspirando aí? Essa voz é do... Assim que é bom, hein? Mas que bela imagem. Comparável a obras de arte de bilhões. Não é, Dazai? É horrível, é horripilante. O seu ex-namorado, digo, o seu antigo parceiro da dupla Shokoku. Eles têm um pequeno confronto com eles mesmos, pois o Chuya sabia, ele conhecia muito bem o Dazai, que ele sabia que ele não se deixaria se prender tão facilmente. E aí só popou a vida do Dazai porque meio que ele falou que, olha, se eu morrer, todos os segredos serão revelados. E ele ainda nos presenteou com essa ceninha aqui. E aí só voltam como Shokoku na missão do resgate do Ken e da batalha contra o Lovecraft, onde Dazai mostra seu lado mais brincalhão com o Chuya, mas também sua perspicácia, como assim nos velhos tempos Shokoku. Gente, o Shokoku meio que é algo muito essencial para a história do Dazai. Não só com a parceria que ele tem com o Chuya, mas também na sua mentoria com o Atsushi e o Akutagawa. Ele meio que vê o Shin Shokoku não só como uma próxima geração de Shokoku, mas também como uma excelente combinação das habilidades do Atsushi e do Akutagawa, e também como uma segunda chance com o Akutagawa. E você vê que meio que ele tá tentando começar a mudar o jeito que ele tratava meio com o Akutagawa. Como exemplo, no final do arco da guilda, onde ele fala pro Akutagawa que ele meio que ficou orgulhoso do trabalho dele. E o Akutagawa desmaia. Dazai, não restou ninguém no meu caminho. Por favor, reconheça a minha força. Mas isso não é... Dazai, eu sou... Você ficou muito forte. O Dazai também meio que teme dele meio que voltar aos velhos hábitos e meio que quebrando assim meio que a promessa do Odasako. Mas Atsushi desempenha um papel gigante
na qual o Dazai foi deixado para trás. Ele representa meio que a humanidade do Dazai. O Dazai meio que ajuda o Atsushi meio que em muitas ocasiões, só que também meio que o Atsushi meio que ajuda um pouco meio que o Dazai. Por exemplo, no final de Dead Apple, onde o Dazai meio que até tenta se desculpar por todos os eventos que meio que teve, mas o Atsushi fala que meio que ele só estava fazendo isso para ajudar a cidade. Então o Dazai pergunta se meio que o Atsushi acha que ele é uma boa pessoa, e o Atsushi responde que sim. Até meio que isso até meio que alivia um pouco as inseguranças do Dazai, se é que ele tem uma. Atsushi-kun, 今回この町を救おうとしたのは太宰さんの方ですよね。私がそんなことをするいい人間に見えるかい？見えますけど。 E é aí que chegamos no próximo tópico. Freudor. Que você seja liberto das correntes dos seus crimes e sua alma seja salva. A próxima será a máfia do Porto. E logo depois, a agência de detetives armados. Talvez o Freudor seja meio que o maior rival que o Dazai já enfrentou. Como se fosse meio que um L versus Light 2.0. Só que ao contrário daqui é como seria que o L fosse aquele que pegou Death Note e o Light fosse aquele que não tinha complexo de Deus. Ou seria nesse caso a mesma coisa, né? Só que o Dazai seria o L e o Light seria o Freudor. Apesar de meio que dos dois meio que terem meio que o mesmo nível de intelecto, eles dividem meio que visões e ideais meio que diferentes. Por exemplo, na cena onde o Freudor fala que o Deus prefere a perfeição e a harmonia, e o Dazai meio que ri disso, dizendo que os truques de Deus não são meio que acidentais e lógicos. Bom, eles são ilógicos e acidentais, mas não perfeitos. E ele já viu isso inúmeras vezes. E diz que aqueles que realmente fazem o mundo girar são aqueles que persistem e lutam em meio de mudança constante. E aqui temos vislumbre de William Viana meio que arrasando na dublagem do Dazai. Eu tô vendo que você não sabe nada sobre Deus, não é? Prossiga, por favor. Perfeição e harmonia. É bom saber que Deus se preocupa mais com a pele do que com isso. Ele é conhecido por suas coincidências e absurdos. Eu já vi inúmeras vezes. E no último episódio da quinta temporada, é ressaltada a grande diferença do Dazai com o Freudor. O Freudor manipula, mas ele não confia em seus aliados. O Dazai, por outro lado, ele manipulou sim, mas ele confia em cada um. Ele confiou no Rampo, que meio que o plano dele meio que daria certo. Confiou em Atsushi, meio que para meio que salvar a gente. Bom, isso nas cabecinhas de Atsushi. Mas principalmente ele confiou no vínculo que ele tinha com o Chuya. E com certeza ele ficou muito fedido na parte do Freudor, dizendo que o vínculo deles era superficial. Até no Nikolai, que meio que era a definição de melhor amigo, pelo menos na cabeça dele, do Freudor, que o Freudor queria meio que matá-lo. Bom, o Nikolai também. Na verdade, meio que ele nem sabe o que ele quer. Mas quando a Zai e Chuya meio que é outro lado. Apesar do ódio mútuo que eles dividem, ambos confiam um no outro. Assim como o Chuya confia no Dazai quando é para desativar a corrupção. Ele até arriscou sua vida para usar a corrupção nos eventos de Dead Apple. Eu não sei o que vai acontecer com o Dazai, ainda mais que tem um Deus meio que enfrentando o Atsushi e o Akutagawa agora. Mas com certeza eu quero que o reencontro do Dazai com o Atsushi pelo menos seja emocionante. Talvez o Atsushi fala que o Dazai esteve na cabeça do Atsushi. Talvez. Mas pelo menos quero que o Atsushi meio que agradeça meio que o Dazai. E com certeza seria uma das cenas mais fofinhas e aconchegantes de se ver.
alguém merece meio que muito amor e também meio que um futuro, é o Dazai. A história de Dazai começou meio trágica tá demais, mas ele seria um exemplo de pessoa que passou por muita evolução e crescimento pessoal. Ele passou de ser um chefe mafioso com um desejo de saber da sua razão de viver, para um detetive que meio que prioriza o bem-estar e a saúde dos seus amigos e da cidade que ele vive, e que aos poucos ele vai ganhando um significado em viver. E eu espero que no final da obra, o Dazai, enfim, encontre sua razão de viver, que na verdade estava bem na sua frente. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. É apenas o começo.